Determinantes. O que a gente vai ter em determinantes? A gente vai entender o que esse número determinante ele representa, né? Então, o determinante ele é um número associado à matriz que ele está associado à resolução de sistemas lineares, ele está relacionado à área entre dois vetores, ele está relacionado ao volume entre, entre três vetores. Então, na álgebra linear, gente, o determinante ele é muito importante para a gente achar aí diversos tipos de solução. E o que é? Ele é um número que relaciona todos os elementos dessa matriz. Por exemplo, se eu tiver essa matriz quadrada, teve alguém aqui que não estudou, teve alguém que não estudou é, determinantes aí? Dá um sinal aí para mim, só para eu saber em que ritmo que eu posso andar, tá? Olha só. Então, eu tenho aqui ó, uma matriz quadrada. Como é que eu calculo o determinante? Ou como eu represento o determinante? O determinante eu posso representar da seguinte maneira. Eu pego aqui, ó, det A, ou eu coloco a matriz entre entre essa linhazinha reta. Então, assim eu represento o determinante. No determinante de ordem 1, o determinante vai ser o próprio elemento da matriz. No determinante de ordem 2, eu vou multiplicar a diagonal principal e subtrair da diagonal secundária. Então, eu faria aqui, ó, 4 vezes 6, que dá 24, 1 vezes 2, que dá 2. Como eu vou subtrair esse resultado aqui, eu faria 24 menos 2. Então, o determinante dessa matriz A aqui é 22. Deu para entender? Diagonal principal, olha só, diagonal principal menos a diagonal secundária. Menos a diagonal secundária. É isso aqui na matriz 2 por 2. Numa matriz 3 por 3, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa na 2 por 2. Só que aqui, né, a gente tem alguma característica diferente. Por quê? Aí, os meninos estão falando que tiveram aulão ano passado, mas não aprofundou. Tá. Se precisar aprofundar, gente, eu já tô com a playlist completa da aula que eu dei no segundo ano, que fala de determinantes, tá? E, tipo assim, eu esmiuço cada detalhe, cada propriedade, são muitas aulas. Acho que é importante aprofundar em determinantes, só se você for fazer algum vestibular específico, que no Enem é muito difícil cair, tá? É só vocês, ó, quem quiser, faz assim, ó, entra lá no canal do YouTube, onde é que tá as aulas, e acessa em playlists. Lá em playlists tem a do segundo ano. Aí tem lá a parte de determinantes, tá? Então, ó, na 3x3, a gente vai utilizar o que a gente chama de regra de Sarhaus. O que é regra de Sarhaus? A gente vai pegar essas duas primeiras aqui, ó, essas duas primeiras colunas da matriz e vamos reescrever aqui do lado. Tá vendo? 4, 5 e 2, 3, 0 e 1, a gente reescreve aqui. Por quê? Porque a gente vai fazer aqui a diagonal principal, né? Então aqui a gente vai ter agora, é como se a gente tivesse várias diagonais principais, ó. Uma diagonal principal, duas diagonais principais, três diagonais principais, tá vendo? Diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, ó. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai somar tudo isso aqui, soma todos esses resultados da multiplicação aqui e subtrai de toda essa soma que der aqui em cima. Então, eu vou achar os números, né? Então, eu vou fazer isso, ó. Vamos ver na prática aqui. 4 vezes 0 vezes 3 dá 0. Então, coloco aqui, 0. 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes 2, 24. Somo aqui. 2 vezes 5, 10. Né? 10, somo aqui. Beleza. Então, a soma, que eu costumo chamar de soma 1, a soma 1 foi igual a 34. Beleza, vamos fazer a soma 2 agora. A soma 2 seria 2 vezes 0 vezes 2, que dá 0. 1 vezes 4 vezes 4, que dá 16. Então, vou somar aqui 16. 3 vezes 5 vezes 3. 3 vezes 5, 15. Vezes 3, 45. Mais 45. Beleza.
Então, 16 mais 45 dá 61, né, se eu não me engano. Então, vai ficar 34 menos 61. Tá certo? Quanto que é 34 menos 61? Né? Então, é quanto que a gente vai fazer aí. Fiz certo, gente? Essa conta? 5,61. Tá certo. Então, fazendo essa conta aí, a gente vai achar nosso determinante. Menos 61. Isso aí mesmo, ó. Menos 27. Então, essa é a regra de Sarhaus. Tá. Mas se eu tiver um determinante de ordem maior ou igual a 4? Quando a gente tiver um determinante de ordem... Pera aí. Perguntaram por que repete esses números depois do segundo traço. Para a gente aplicar a regra, né? A gente não tem que relacionar todos os elementos. Se eu tivesse só assim, ó, só esses números aqui, e multiplicasse aqui, a diagonal principal, eu não iria relacionar esses elementos aqui. Né? Nem esses aqui. Então, o que eu faço? Eu dobro eles para que todos os números sejam multiplicáveis. Que é o que a gente chama de regra de Sarhaus. Tá? Então, todos os números eles têm que fazer parte aí da matriz. Então, se o determinante for maior que ordem 3, se for maior que ordem 3, a gente já não utiliza mais a regra de Sarhaus, gente. O que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar aí ou Laplace ou qualquer outro tipo de determinante que a gente vai ver aqui. Então, ó, menor complementar. O que seria isso aqui? Né? Antes de introduzir, ele fala que antes vamos apresentar inicialmente alguns conceitos. O menor complementar seria o D e J, seria assim, ó. Se eu quero achar o D23, é como se eu cortasse a linha 2, coluna 3, ó. D23, D2, linha 2, coluna 3. Aí eu vou calcular um determinante que sobra aqui. Por exemplo, quais são os números que sobram aqui? Não é o 4, o 7, o 2 e o 8? Então, eu calcularia aqui um determinante com esses números. Então, ó, 4 vezes 8, 32. Menos 7 vezes 2, que dá 14. Então, eu faria essa conta aqui. Essa conta me daria o resultado do determinante que a gente fala que é o menor complementar. Só que não diretamente isso, tá? A gente vai explicar como que a gente acha o determinante certinho. Então, ó, a gente acharia 8 vezes 4, 32, menos 14, que vai dar 18, e esse seria o resultado do menor complementar. Outra coisa que a gente vai estudar vai ser o cofator, né? Ou o que a gente fala de complemento algébrico. Né? Perguntaram ontem na aula, Juan, o que é o cofator? Vamos estudar agora, vamos entender o que é o cofator. O cofator, gente, é um número também que ele relaciona basicamente os elementos adjacentes da linha e da coluna que ele está presente. Então, por exemplo, se eu quiser o cofator aqui A e J, né, ou seja, se eu quiser o cofator A23 dessa matriz aqui, eu vou cortar a linha 2, né, linha 2, coluna 3, né, cortei essa linha e coluna. Sobra essa matriz aqui. Então, o cofator vai ser menos 1 elevado a I mais J, ou seja, não está no 2, 3 elevado a 5. Né? Então, menos 1 elevado a 5 vai ficar menos 1. Né? É só para a gente lembrar. Quando o determinante, a soma do determinante for par, ele continua o mesmo sinal. Se for ímpar, a gente troca o sinal. Troca o sinal de quem? Do menor complementar. Ou seja, a gente vai calcular o determinante dessa matriz que sobrou, né? Que no caso vai ser 1, 0, 4 e 5. Fazendo essa conta aqui vai ficar 5. Logo, o cofator do elemento A2, 3 vai ser o quê? Menos 5. Então, para quem perguntou o que é cofator, fica aí. Cofator é aplicado essa fórmula aqui. Tá? Menos 1 elevado à soma da linha e coluna vezes o determinante do menor complementar, que é aquele, quando a gente corta a linha e coluna, o determinante daquilo que sobra. Tá? Vamos continuar aqui. Aí a gente vai para o teorema de Laplace. Por quê?
Se a gente entender o menor complementar e entender o cofator, o teorema de Laplace ele fala assim, ó, que você consegue calcular qualquer determinante de uma matriz de ordem maior que 3, ou qualquer ordem que você quiser, se você pegar uma linha ou coluna e somar os cofatores dessa linha ou coluna, né? Então, é isso aqui, ó. O número vezes o cofator dessa linha ou coluna. Por exemplo, se eu quiser calcular o determinante dessa matriz aqui, o que eu posso fazer? Eu posso selecionar uma linha ou coluna. No caso aqui, eu vou selecionar a linha ou coluna que tem mais zeros. Então, por quê? Porque vai ficar mais fácil de calcular. Vocês vão ver. Ó. Vou selecionar essa aqui. Beleza. Por quê? Porque essa aqui tem 2 zeros. Então, o Laplace, ele fala assim, ó. Se eu pegar 1, né, vezes o cofator A, 1, mais 0 vezes o cofator A, 2, mais 2 vezes o cofator A, 3, mais 0 vezes o cofator A, 4, eu vou achar o resultado do determinante dessa matriz. É isso que Laplace fala. Logo, se aqui é 0, não preciso calcular esse cofator. Esse cofator aqui. Se aqui é 0, também não preciso calcular esse cofator. Por quê? Vai multiplicar com 0, vai dar 0. Logo, eu só precisaria calcular dois cofatores, o A11 e o A12, e me daria a resposta. Então, ó, vamos ver essa expressão aqui. Ó, né? Olha só o que Laplace fala. O determinante de uma matriz A de ordem maior do que 1 é a soma dos produtos dos elementos de uma linha ou coluna qualquer com seus respectivos cofatores. Ou seja, se eu pegasse assim, ó, se eu escolhesse essa linha aqui, ou essa coluna, e fizesse esse vezes o cofator dele, mais esse vezes o cofator dele, mais esse vezes o cofator desse, mais esse vezes o cofator desse, o que eu ia encontrar? Eu ia encontrar o determinante dessa matriz. Então, vamos para a prática para a gente ver como ficaria? Olha só. Ele falou, vamos escolher a primeira linha como referência, né? Que é a primeira linha que tem 2 zeros, é mais fácil calcular. Então, vamos ver, ó. 1, que é o primeiro elemento lá, vezes o cofator dele. Né? E o cofator é menos 1 elevado a 2, que multiplica o determinante adjacente. Aqui eu não preciso calcular. Aqui vai ficar 2 elevado a 4, vezes o determinante da matriz adjacente, ou 2 vezes 1, menos 1 elevado a 4, vezes o determinante da matriz adjacente, não preciso calcular esse aqui. Né? Olha só, vamos calcular aqui o determinante. Então, o determinante dessa matriz vai ser o determinante 1 mais 2 vezes 3. Conseguiu compreender como eu saí de lá para chegar aqui? Então, ó, é o elemento que eu chamo de A e J vezes o seu cofator A e J. Né? Eu vou somar todos os elementos da linha ou coluna. Então, posso representar que eu vou somar da linha, isso que era para ser uma seta, da linha ou coluna. Então, ó, qual é o determinante do D11? O que eu vou fazer? Vamos vir aqui embaixo, ó. Vamos ver na prática. D11. D11 é linha 1, coluna 1. Então, vou cortar isso aqui e isso aqui. Então, o determinante adjacente vai ser essa matriz aqui. Como é que eu faço para calcular o determinante dela? Eu não tenho que dobrar e calcular, né? Dobrar as primeiras linhas, então ficaria aqui, ó. Escrever. Então, ficaria aqui 1, depois 3, 0, depois 3 e 2. Tá dando para enxergar, gente? Tá muito pequeno, tá bom? Fala aí, tá? Agora, ó, vamos calcular o determinante. 1 vezes 0 vezes 2, isso aqui dá 0.
Beleza. 1 vezes 1 vezes 3, isso aqui dá 3. 1 vezes 1 vezes 3 vezes 2, isso aqui dá 6. Acompanharam até aqui? Então, minha soma 1 é igual a 9. Estão acompanhando, gente? Silêncio. Vamos continuar. Agora vamos fazer aqui, ó, essa multiplicação aqui da diagonal secundária. 3 vezes 0 vezes 1 dá 0. 2 vezes 1 vezes 1, olha aqui, ó, 2 vezes 1 vezes 1 dá 2. 2 vezes 3 vezes 1 dá 6. Então, essa soma aqui dá 8. Então, 9 menos 8 dá 1, né? Então, meu determinante aqui do 1 vai ser o quê? Igual a 1. Perguntaram de onde tirou esse 6. É multiplicação da linha, tá? É multiplicação aqui, ó, que eu fiz. 1 vezes 3 vezes 2. Olha aqui, ó. Quando eu faço a multiplicação aqui, eu tenho 0, 3 e 6, porque eu multiplico esse 2 com esse 3. Quando eu faço a multiplicação, ó, 3 vezes 0 vezes 1, 0. 2 vezes 1 vezes 1, 2. E 2 vezes 3 vezes 1, 6. Tá vendo? Achei aqui minha resposta. No segundo determinante, vai ser, ó, 4 vezes 3. Vou até dobrar aqui em cima, ó. Colocar os números aqui em cima do lado, para vocês verem aqui. Vai colocar aqui 4, 1, né? 2 e 3. Menos 1 e 3. Beleza. Então, ó, se eu fizer a multiplicação, vai ficar 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Tá aqui. Certo? 1 vezes 1 vezes menos 1, menos 1. 1 vezes 2 vezes 3 dá 6. Tá aqui. Essa é a minha soma 1. Né? Soma 1 vai dar aí 29. Beleza. Vou fazer a multiplicação agora no outro sentido. Vai ficar menos 1 vezes 3 vezes 1 dá menos 3. 3 vezes 1 vezes 4 dá 12. E tenho 2 vezes 2 vezes 1, que dá 4. Então, coloco aqui todas as minhas soma aqui. Beleza, ó. 4 mais 1 vai dar 13. Então, vai ficar quanto que eu tinha calculado? 29 menos 13, não é isso? Cadê? Tinha feito a conta. Menos um 23, 29 mais 13, né? Olha aqui, vai ficar menos, na verdade. Vai ficar, ó, 29 menos 13 vai dar 16. 16 vezes 2, e eu vou achar a resposta do determinante dessa matriz 4x4. Tá? Então, ó, o que é o teorema de Laplace, gente? Laplace, você vai pegar uma linha ou coluna, de preferência escolha aquela que tiver mais zeros, para calcular o quê? O cofator vezes o elemento. Se você somando da linha ou coluna o cofator vezes o elemento, vai me dar o resultado. Tá? Aí ele fala assim, ó, logo, a gente tem algumas propriedades, né? Porque a gente viu aqui, se eu calcular a transposta de uma matriz, o determinante da transposta vai ser igual ao determinante da matriz original. Se eu tiver uma linha ou coluna que for nula, ou seja, se eu tiver uma linha de zero ou uma coluna de zero, o determinante é zero. Por quê? A gente pode aplicar Laplace. Se a gente aplicar Laplace, vai dar zero. Isso é meio óbvio, né? Se a gente entender o teorema de Laplace. Depois, se um determinante possui duas linhas ou colunas paralelas, né? Uma assim, se ela tá linha assim ou coluna assim,
elas forem proporcionais, seu determinante vai ser zero. Né? Olha aqui, ó, ele fala, a terceira coluna é proporcional à primeira. Tá vendo? A terceira coluna aqui é 3 vezes a primeira. Como ela é proporcional, esse seu determinante vai ser igual a zero. Ele fala que seja um número real k e uma matriz de ordem quadrada de ordem n. Né? Se você multiplicar uma linha ou coluna dessa matriz por k, o seu determinante vai ficar multiplicado por k. Então, se você tiver um número em evidência, você pode colocar esse número em evidência para o lado de fora, calcula o determinante e depois multiplica, que vai facilitar suas contas. Então, se eu tiver uma matriz, né, uma matriz multiplicada por k, e eu quiser calcular o determinante, é só colocar o k em evidência, né, puxo ele para fora da multiplicação, e eu vou fazer aqui k elevado a n. Por quê? Porque eu não multiplicaria por k cada número, cada linha da equação. Cada linha da equação que eu multiplico, eu vou colocar em evidência aqui. Então, se vamos supor que quero calcular o determinante de 2A, né, o determinante da matriz 2A. E a matriz 2A é uma matriz de ordem 3, n igual a 3. Então, eu posso puxar esse 2 para fora, então vai ficar 2 ao cubo vezes o determinante de A. Posso fazer isso aqui, ou seja, o determinante de 2A vai ser igual a 8 vezes o determinante da matriz A. É isso que a propriedade está falando. Deixa eu ver quantas horas. Temos 5 minutos. Essa propriedade, gente, é muito importante. Por exemplo, ó, se eu pegar o determinante de 2A mais o determinante de 3A, eu vou ter aqui, ó, 2 e a matriz na ordem 3, então vai ficar 2 ao cubo, que dá 8 vezes o determinante de A. Se a 3A vai ficar 3 ao cubo, dá 27 vezes o determinante da matriz A. Né? E ele fala que o determinante de A é igual a 4. Então, ó, você vai ter essa equação aqui, 2 vezes o determinante de 2A mais determinante de 2A mais o determinante de 3A menos 2 vezes o determinante de A, vai se resumir a essa conta aqui. 8 vezes o determinante de A mais 27 vezes o determinante de A menos 2 vezes o determinante de A, que vai ficar aí 33 vezes o determinante de A. Como o determinante de A é 4, eu tenho aí que o resultado daria 132. Ele está falando aqui, ó, se os elementos situados abaixo da diagonal principal forem nulos, abaixo ou acima, tá? Se eu tiver uma matriz diagonal inferior, uma matriz diagonal superior, ele fala que o determinante dessa matriz vai ser o produto dos elementos da diagonal principal, ou seja, vai ser isso aqui. Então, 1, 2 vezes 5 vezes 7, tá? No caso, se a matriz for identidade, né, ou seja, se a matriz for identidade, significa que a matriz principal, a diagonal principal é igual a 1. Né? Se a matriz for identidade, a matriz de identidade tem determinante igual a 1. Tá? Teorema de Binet. O Teorema de Binet me fala assim, ó, que se eu tiver uma multiplicação de matrizes, né, quadradas de mesma ordem, então o produto desse determinante aqui vai poder escrito como produto das duas matrizes, ou determinante das duas matrizes. Então, ó, o determinante de A vezes B vai ser o determinante de A vezes o determinante de B. Isso aqui a gente pega, gente, com a prática, sabe? Resolvendo bastante exercício. Ele fala assim, ó, se trocarmos de posição duas filas paralelas ou colunas, né, ou seja, se eu pegar aqui, ó, tem A, B, C. Se eu trocar de lugar aqui, essa linha com essa, o determinante dessa minha matriz, ela vai ficar multiplicado por menos 1, tá? O determinante dessa matriz vai ficar multiplicado por menos 1. Se eu fizer uma combinação linear entre filas paralelas, né, ou seja, eu estou fazendo uma combinação aqui, estou multiplicando a linha 2 por 4, né, pego a linha 2 aqui, multiplico por 4, e pego a linha 3 e multiplico por 5. Quando eu somo essas duas linhas aqui, eu tenho uma combinação linear entre as linhas 2 e 3. Né? E o teorema me fala que essa combinação linear ela pode ser dada aí se eu
fizer aí a substituição das linhas e calcular a soma dos determinantes dessas matrizes com essas linhas separadas, tá? Então ele fala assim, ó, se duas filas de determinadas matrizes quadradas de ordem n é igual a uma combinação linear de outras filas, seu determinante é nulo, né? Então, ó, ele está falando, se eu puder fazer uma combinação linear e achar uma linha respectiva, ele está falando que seu determinante é nulo, tá? Ele é nulo porque vocês vão entender quando a gente entrar em sistemas lineares que a gente tem várias maneiras de resolver sistemas lineares e uma delas é fazer o escalonamento. Então isso aqui é basicamente a gente fazer um escalonamento para eliminar variáveis, tá? Eliminar variáveis que a gente vai achar uma linha ou coluna de zero, portanto a gente vai ter nosso determinante igual a zero. Tem umas propriedades bem, deixa eu ver aqui, 954. Galera, eu vou encerrar nossa aula de determinantes por aqui para não ficar tão corrido, tá? Eu tenho aqui algumas outras propriedades e na próxima aula a gente faz exercício e prossigamos com a matéria, beleza? A questão é, indeterminantes. O que eu preciso saber do ponto principal? Preciso saber o teorema de Laplace e saber como calculo o determinante de uma 2 por 2, de uma 3 por 3 e o teorema de Laplace que te dá como calcular qualquer determinante. Beleza? Por aqui, por enquanto, é só, tá? A gente continua nas próximas aulas. Então, ó, um beijão para vocês e qualquer dúvida a gente me manda aí, tá? Para a prova dessa semana, lembrando, combinações e probabilidades. Os 2 capítulos de combinações e os 2 capítulos de probabilidade. Conteúdo muito importante aí para o Enem. Beleza? Então, falou, beijão, abraço e até mais.